Boa noite, Igreja do Senhor. A graça e a paz estejam no nosso meio, no nosso coração. Que o Senhor Jesus possa estar caminhando na nossa casa e mudando a nossa história. Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao meu e ao teu coração e ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a exaltação. Nós estamos então passando por esse momento de dificuldade e as igrejas sem poder funcionar na sua totalidade, e eles pedem até de preferência que seja virtual. Então nós estamos aqui nesse domingo para compartilhar a palavra de Deus mais uma vez, e que nesta noite o Senhor possa abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, abrir os olhos do nosso coração, para que nós possamos receber a palavra dele, que nos conforta, que nos lava, que nos enche de graça e de misericórdia. E nós vamos continuar falando sobre a adoração. E se você estiver com a sua Bíblia, aí eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 19, nós vamos ler até o 26. Fala assim a palavra de Deus: vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então a gente vê aqui que Paulo e Silas estão em Filipos, e Lucas também, que foi discípulo de Paulo, ele estava junto, porque Lucas escreveu esse livro, que é Atos dos Apóstolos, e ele sempre menciona aqui, ó, nós, ele se inclui, ele estava junto. Mas como eles achavam que Paulo e Silas eram judeus e não romanos, mas eles eram cidadãos romanos, né? Então eles acharam que eles estavam pregando costumes que não eram os deles. E aquela jovem adivinhadora vinha atrás deles clamando que eles eram servos do Deus Altíssimo, mas ela servia a demônios. E Paulo foi ficando implicado com aquilo, aquela jovem vir atrás deles falando aquilo, até que ele pegou e falou, né, retira-te dela, né, expulsou aquele demônio, e a jovem então ficou liberta. Mas os seus senhores, ela era uma escrava, né, uma serva, os seus senhores, vendo que eles desfizeram o lucro, né, que eles não podiam ter lucro mais com aquele espírito de adivinhação, eles ficaram então furiosos, e eles prenderam a Paulo e Silas, porque os dois, eles consideravam os dois judeus, né, e Lucas, ele tinha uma descendência grega, né? Então eles achavam que era somente Paulo e Silas que eram judeus. Eles eram de origem judaica, eles eram judeus, sim. Porém, eles eram... Aqui fala Paulo, né? Paulo era cidadão romano, né? Aí eles açoitaram, eles foram açoitados naquele tempo. Na lei judaica podia dar até 40 chibatadas, né? Eles foram açoitados com varas e com as costas toda cortada,
que eles tiraram as vestes deles para açoitá-los, como fala aqui na palavra, como nós lemos aqui na palavra. Eles foram açoitados, foram presos no cárcere interior, porque tinha dois lugares naquelas masmorras. O cárcere interior e o da frente. Da frente se tinha mais um pouco de liberdade. Mas nesse cárcere interior, eles eram ainda colocou neles soldados para vigiá-los. E prendeu as pernas deles nas cadeias. Quer dizer, colocava, aliás, no tronco, né? Colocava no tronco de uma forma que as pernas eles ficavam super desconfortáveis, com as pernas presas. Eles colocavam num jeito que ficava uma longe da outra e de um jeito muito desconfortável. E eles estavam todo machucados, com as costas machucadas de levar açoites. Mas eles entendiam que se Jesus sofreu, se Jesus tinha passado tudo que passou, por que eles não poderiam passar? Não é como nós hoje. Olha para as nossas vidas hoje, será que nós somos assim? Diante das dificuldades, será que nós agimos dessa maneira? Ou será que muitas vezes o nosso coração se revolta, se entristece e acha que conosco não pode ser? Porque eu, Senhor, não é assim que nós falamos? Mas eles entendiam. Quando os apóstolos foram presos as primeiras vezes, eles saíram da prisão e falaram assim, que era uma honra ser preso e açoitado e sofrer por aquele nome, que era o nome de Jesus. Ah, quem dera nós hoje fôssemos pessoas assim, que quando estivéssemos passando por dificuldade para levar a palavra de Deus ou qualquer outra coisa, a gente achasse que é uma honra sofrer pelo nome de Jesus. E nessa noite de hoje, que é a noite de domingo, dia de adoração, dia de louvar, eu quero te dizer, Senhor, que é uma honra sofrer pelo teu nome, Senhor. Temos passado por dificuldades, por lutas, e às vezes não só no natural, mas no sobrenatural. E às vezes, para levar a tua palavra, nós estamos passando por dificuldades. E eu não quero, Pai, tirar a mão do arado, porque o Senhor fala que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor capacite a mim e aos meus irmãos a estar com a mão no arado, fortalecida em Ti, e que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Mas eu queria falar um pouquinho da adoração. Na hora da luta, na hora da dificuldade, é que Deus conhece o nosso coração. Eu já falei isso aqui num outro vídeo. Deus conhece o nosso coração. É na hora da dificuldade. Porque se tudo vai bem, é muito fácil nós louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Mas se as coisas não estão bem, é tão difícil louvar a Deus. Mas é quando o problema vem que Deus nos conhece realmente. A nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, como que está nosso coração, como que nós estamos fazendo a respeito daquela situação. Mas Paulo e Silas entenderam isso. Eles tinham sido açoitados com varas, estavam machucados, sangrando, com dor, estavam com os pés no tronco, com guardas, vigias de soldados ao lado deles. O que eles resolveram fazer? Eles resolveram adorar o Senhor. Porque eles não estavam só cantando. A palavra de Deus fala que eles estavam ali louvando a Deus e orando. Mas quando nós cantamos, são sons da nossa alma. Mas quando nós louvamos, são elogios àquele que nós estamos louvando, ao Deus que tudo pode. Nós estamos falando que Ele é o Todo-Poderoso, o grande é o Shaddai, o grande eu sou, que Ele é maravilhoso, que Ele é fiel, que Ele é Deus de amor, que Ele é Emanuel, Deus conosco, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que anda conosco em toda e qualquer situação. O louvor é isso, é nós falarmos isso para o Senhor. E a adoração é estilo de vida. Adoração é estilo de vida. E Paulo e Silas aqui estavam dando testemunho para que todos vissem quem eram eles.
Mas eles não estavam fazendo com esse intuito. Eles estavam dando testemunho, porque o coração deles estava em Deus. Onde que está o nosso coração? Será que está em Deus? O coração deles estava no Senhor, estava em Jesus. E os dois resolveram cantar louvores, engrandecendo o nome do Senhor, fazendo orações, louvores e cantando, e toda a prisão ouvia aquilo. Quantas pessoas devem ter se convertido naquele dia? Aqui se menciona só o carcereiro. E o que aconteceu naquela hora? Houve um terremoto. Não quer dizer que quando nós estivermos cantando e louvando vai acontecer um terremoto, não é isso. Aquele dia Deus usou o terremoto para abrir todas as portas das prisões. Todas as prisões ali foram abertas, o tronco caiu dos pés deles e eles ficaram livres. E o carcereiro acordou rapidamente e desesperado, ele ia pegando a espada para se suicidar. Aí Paulo gritou: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro ficou tão admirado de ver o poder de Deus na vida daqueles homens, que ele, que antes estava ali para vigiar, ele levou os dois para a casa dele, ele curou as feridas e toda a sua casa foi salva. Ele falou assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo respondeu para ele, né? Se tu creres, serás salvo, tu e tua casa. E foi essa palavra de Paulo, foi verdade na vida do carcereiro naquele dia, naquela noite. Porque toda a casa do carcereiro creu, foi batizado e foi salvo. A palavra de Deus nos diz isso. Porque não adianta nós somente no natural falar assim: não, eu creio, eu quero batizar, mas se eu não tiver mudança de vida, se eu não tiver um coração para Jesus, Jesus está voltando e eu tenho que viver uma vida de adoração. Essa vida de adoração é, como eu disse, nós, na hora da dificuldade, louvarmos e bendizermos. Esse texto, essa história de Paulo e Silas, que é verídica, que é verdadeira, que está na palavra de Deus, que Lucas atestou, porque Lucas estava na cidade, foi Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos. Aqueles dois homens, então, louvava e engrandecia o nome de Jesus, ao Deus Todo-Poderoso. E a casa deles a casa do carcereiro foi salva, ele e a sua casa. Você, eu tenho certeza, e eu também quero ser salvo, quero que a minha casa seja salva. Então nós temos que mudar as nossas atitudes, não somente louvar, que é prestar elogios, cantar hinos de louvor, glorificando com os atributos do Senhor, que Ele é justo, que Ele é maravilhoso e etc. Mas ter um estilo de vida para que os nossos da nossa casa enxerguem Jesus em nós, os nossos vizinhos, os nossos conhecidos, os irmãos de fé, os irmãos de sangue, vejam que nós somos adoradores, como Paulo e Silas foram. Essa história é tão conhecida. Paulo e Silas sofrendo, eles adoravam. Eu quero, Senhor, mesmo sofrendo, mesmo em dificuldade, eu quero te adorar. Eu quero bendizer o teu nome, eu quero te glorificar. Eu quero viver pelo louvor da tua glória. E eu quero, nesta noite de domingo, que nós teríamos o culto, mas que estamos aqui dando essa palavra de louvor, de adoração, de testemunho de vida. Eu quero que o Espírito Santo de Deus, eu peço que o Espírito Santo de Deus visite a minha casa, visite a tua casa, que como carcereiro nós possamos crer e que nós e a nossa casa sejamos salvos. Vamos orar nesse momento. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por esta noite. Eu bendigo o teu nome, Senhor, pelo dia que tivemos. Eu bendigo, te glorifico, te exalto, Pai,
porque Tu és Deus e não há Deus como o Senhor. Tu és Criador de todas as coisas, do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há. Tu és o autor da vida e o autor da salvação. E eu sou grata a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na vida dos meus queridos, meu Pai. Obrigada, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor seja louvado e glorificado nas nossas vidas, meu Pai. Que nós possamos Te adorar na hora da dificuldade. Que nós possamos, ó Deus, que as cadeias possam romper na hora que nós estivermos Te adorando, Senhor. Que todas as cadeias do mundo espiritual sejam rompidas agora, na minha vida, na vida do meu irmão, daquele que me escuta. Oh Deus, quebra as cadeias, Senhor. Vem Espírito Santo de Deus, vem rompendo. Oh Deus, vem quebrando, Pai. Oh Santo de Israel, tudo aquilo que tem prendido o Teu povo, a Tua igreja, que o Senhor faça cair por terra no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Visita-nos, Senhor, visita a casa do meu irmão, visita, Pai, a casa daquele que está assistindo, que às vezes nem é meu irmão na fé, mas que o Senhor o visite, que o Senhor o liberte. Oh Deus, e que a vida dele glorifique o Teu nome, meu Pai. Louvado seja o Teu nome, e vem Espírito Santo de Deus. Oh Santo de Israel, toque em nós e enche-nos de alegria, de paz e de regozijo, em nome de Jesus, que logo nós possamos estar pessoalmente reunidos na casa do Senhor, para bendizer o nome dEle, para glorificar o nome dEle, porque só Ele é digno, só Ele é merecedor. Oh, Santo de Israel, eu Te agradeço por partilhar Tua palavra, por compartilhar com os meus irmãos essa palavra de adoração, de amor. E eu sei, Pai, que o Senhor visitou muitas casas. Eu sei que, como naquele dia, o Senhor usou Paulo para salvar o carcereiro e a família dele. Eu creio que o Senhor está usando a minha vida, Pai, para alcançar muitas famílias. O Senhor está visitando muitas casas, libertando de todo jugo, de toda prisão, muitas famílias, muitas casas, muitos irmãos e aqueles que não são irmãos na fé também. Oh Deus, eu sei que o Senhor é Deus para mudar a história, a nossa história, nos santificarmos, Pai, que o Senhor não vem buscar uma noiva que não esteja santificada. Santifica-nos, leva-nos uma vida de santidade, de adoração, meu Pai, porque eu quero viver, eu e a minha família, queremos servir ao Senhor e viver para louvor da Tua glória, e que todos os meus irmãos possam viver assim. Oh Deus, salva, Pai, liberta. Oh Pai, quem não tem Jesus ainda, que aceite nessa noite. Oh Deus, para que nós possamos encontrar com Ele naquele grande dia. Santo é o Teu nome, misericordioso e bom é o Senhor. Aleluia. Fica na paz do Senhor, meu irmão. Que esse restante de noite desse domingo, que seja abençoado. Que você tenha uma semana de vitória, glorificando o nome do Senhor, louvando, bendizendo e vivendo uma vida de adoração em nome de Jesus. A graça e a paz. Deus te abençoe e te guarde.